Lei Rouanet chegou a bater um recorde histórico de captação, 3 bilhões de reais em 2024. Os números cresceram 28%, enquanto os eventos populares seguem sem acesso à Lei Rouanet. Captação, então, recorde histórico em relação a 2023. Somente no primeiro bimestre de 2025, o Ministério da Cultura já registrou uma captação de 134,7 milhões de reais, valores muito acima da média dos últimos anos. Historicamente, o primeiro bimestre do ano representa apenas 4% do total captado durante todo o ano, com quase metade dos recursos sendo registrados em dezembro. Este ano foi 134,7 milhões de reais. Os dados, então, indicam uma tendência de um novo recorde para 2025, superando os 3 bilhões do ano passado. Fábio Barroso, o que fazer com a Lei Rouanet e com esses bilhões de reais que não vão para saúde, educação, esgoto, lembrando que 50% dos brasileiros não têm saneamento básico, e vão para os bolsos dos Caetanos, dos Chicos, das Anitas e outros da vida? Bom, nós aqui, como meros mortais, a gente tem que continuar denunciando. É bem grave a situação, porque Lei Rouanet significa renúncia fiscal. Renúncia fiscal é se depreender de algo que poderia estar entrando para os cofres do leão, do governo, conforme você quer dizer, mas em detrimento dos verdadeiros artistas. Então você tem dois problemas. O real, que nunca, jamais é priorizado quem precisa de fato de incentivo, e eu não concordo que a arte no Brasil precise desse incentivo público, diante das demandas que nós temos, que o Estado precisa socorrer, que são muito mais necessárias do que, aqui dá para citar muitos exemplos, porque nós estamos num governo petista de Lula, né? Então, vai lá, educação, você acabou de dizer, saneamento, criminalidade, né? Tá feio, se a gente não ficar vivo, não dá para ver lá a artista gritando sem anistia com dinheirinho público, né? Não dá. Então, é tudo isso. E também eu lembro aqui do ministério super polêmico, que era o Mário Frias que estava na frente, o Ministério da Cultura, e que tentou fazer exatamente isso, né? Priorizar o pequeno artista, regionalizar, trazer essa arte, porque o Brasil é lindo, essa parte artística do Brasil, realmente nós temos notáveis. E pena, só que o que é mostrado para nós é sempre do mesmo, dá a impressão que tudo é muito ruim, mas essa não é a verdade. O brasileiro é talentoso, uma série de fatores. O brasileiro ainda é alegre, e a alegria faz a arte, ou dramática também, faz a arte ficar muito boa em todos os sentidos também, só que precisa de incentivo para sair, né? Então, seja o incentivo público, já que está aí, deveria então ser melhor direcionado, e vamos acordando a população de que isso tem que ser retirado. Chega desse dinheiro para artista famoso consolidado, né? Realmente. Então, assim, novamente, vou repetir aqui o que aconteceu na cidade de São Paulo. Moro aqui falando meu lugar de fala, né? 100 milhões para o Carnaval de São Paulo? Será? Será que a gente não tinha outras prioridades? É para rodar dinheiro? Sei. Não sei, gente, porque o que dá de confusão e nasce depois de 9 meses, depois de 9 meses, pode contar aí, os frutos de carnaval inconsequente ainda acontece no Brasil. Rodrigo Constantino, sua opinião sobre essa captação recorde? Aliás, antes de ir na sua fala, eu queria mostrar um gráfico para o nosso público, mostrando como o governo Lula simplesmente explodiu a Lei Rouanet em termos de ampliação da verba liberada, né? Os maiores valores da história da Lei Rouanet, 17,5 bilhões de reais em 23, 16,9 em 24, esse dinheiro liberado, né? Não significa que foi pago, mas está lá pronto para ser captado pelos artistas que depois ganham esta bolada. Se a gente pegar todo o período de Jair Bolsonaro, do governo Bolsonaro e do governo Temer, que foi bastante generoso, inclusive, mais do que o governo Dilma, inclusive, nos últimos anos, a gente vê que não chegam
a soma do governo Bolsonaro não chega a 1 ano de governo Lula. Precisamos de 2 anos de Temer também para juntar, para chegar a 1 ano de governo Lula de verba liberada. Rodrigo Constantino, a Lei Rouanet se tornou um jeito do governo de comprar a classe artística que faz campanha o ano inteiro para o governo? Sem dúvida. Com o poder de síntese que eu gosto de tentar exercer sempre, a frase que resume isso tudo é: não existe petista grátis. E para manter essa militância nas redações, nas artes, na cultura, você precisa da Lei Rouanet, você precisa da EBC, né, da estatal da TV Lula, TV Traço, que tem 1.500 funcionários e um orçamento de mais de 700 milhões. Então, não existe petista grátis. A Lei Rouanet é uma ideia razoável. Você vira e fala assim: puxa, precisamos fomentar a cultura. Puxa, as empresas podem ter um benefício fiscal se elas direcionarem recursos para a cultura. Mas aí começam a surgir vários problemas. O carimbo do dinheiro, em vez de deixar todo mundo pagar menos imposto e decidir para onde vai o dinheiro. Segundo, a captura pela patota. Então a máfia do Dendê concentra o grosso desse direcionamento da Lei Rouanet. A gente pensa que poderia estar indo para vários artistas espalhados pelo Brasil, criativos e tudo, e está indo para uma turma já estabelecida, para fazer monólogo, para fazer poesia, não sei o quê, e gente que já é rica e tem nome e sobrenome famoso. Então, eles não querem uma auditoria, tinha que botar o Dodge do Elon Musk aí nessa Lei Rouanet para trazer a limpo o que está sendo realmente feito com esse dinheiro, né? Que é dinheiro do povo. Porque se é isenção fiscal, é dinheiro que está deixando de ir para o cofre público. Então, está tudo errado. Tem o que eles chamam de cultura, que é um problema. Eles chamam de cultura colocar homem pelado e criança tocando. Isso não é cultura, isso é indecência. Então, tem muita coisa errada nessa história, muita. E essa turbinada na Lei Rouanet não tem outra razão senão pagar algumas contas de campanha, né? Não existe mais petista grátis. Lá atrás o cara pode falar: puxa, quando o Lula surgiu, o PT, eu acreditei naquela ladainha de igualdade, de combate aos ricos e não sei o quê. Mas hoje, 14 anos depois de uma trajetória destruidora pelo poder, de mensalão, petrolão, bajulação a tiranos da pior espécie, alguém defende mesmo o PT para valer por acreditar nesse troço? Precisa de Lei Rouanet e ABC para isso. O chefe da diplomacia americana já conversou com 58 países, mas está ignorando o Brasil. Em 45 dias de governo, o secretário de Estado Marco Rubio teve contato com representantes de pelo menos 58 países, mas deixou o Brasil de fora. O levantamento da CNN mostra que Rubio falou com autoridades de 10 países nas Américas, incluindo Argentina, México e até com a oposição venezuelana, mas não falou com o ministro Mauro Vieira, o nosso ministro das Relações Exteriores, que enviou uma carta a Rubio cumprimentando-o pela nomeação, mas os dois não se falaram nenhuma vez desde então. O Departamento de Estado americano publicou recentemente críticas ao Brasil por bloquear acesso à informação e impor multas contra empresas americanas. Segundo fontes do Itamaraty, a aproximação com os Estados Unidos está sendo conduzida pela embaixadora brasileira em Washington, Maria Luísa Viotti. Rodrigo Constantino, não existem hoje canais de comunicação entre o governo brasileiro e o governo americano. Você acha que no futuro teremos algum tipo de diálogo ou o Brasil será cada vez mais considerado um pária pelo governo Trump? Eu espero que a segunda alternativa. Eu espero que o governo Trump meta lei Magnitsky em toda essa quadrilha que tomou o Brasil de assalto aí, do Lula ao Alexandre de Moraes, passando por quase todos os ministros do Supremo cúmplices, com o delegado Fábio Chor e companhia. PGR tem que ir para cima. Eu espero que rompa relações de vez, meta sanções na economia brasileira, não fique de papinho, não caia em nenhuma ladainha de quem, no fundo, é um anão diplomático que defende o Irã, recebe navios iranianos de forma ilegal no Brasil, defende China, Cuba, Nicarágua, Venezuela, Rússia e até mesmo o Hamas, né, pelas beiradas para demonizar Israel. Ou seja, o Brasil está no eixo do mal. Enquanto tiver na mão dessa quadrilha, Brasil é eixo do mal e assim deve ser tratado pelo xerife do mundo livre,
que agora voltou a cobrar, né, postura de clareza moral diante do que está acontecendo no mundo. Então, vejo com bons olhos o gelo entre esse lulista aí, mequetrefe, da embaixada, né, o chanceler, que na verdade tem um chanceler do B mesmo, que dá as cartas, que é o que escreve prefácio de livro do Ramais, né, Celso Amorim. Mas veja, o Mauro Vieira foi responsável por uma notinha patética contra a nota da embaixada americana, que contou com os sussurros do Alexandre de Moraes. Ele é parte do governo, por acaso? Então esse pessoal merece o tratamento que está recebendo do Marco Rubio, e eu espero que recebam coisa muito pior daqui para frente, porque também merece.